Querido presidente Paulo Paim, campeão da defesa dos direitos de todos os afrodescendentes, dos aposentados, dos trabalhadores no Brasil, quero até agradecer a atenção de Vossa Excelência com respeito ao protesto que alguns brasileiros mandaram com respeito ao projeto de desaposentadoria. Vossa Excelência comentou comigo. E, pois, é fato que a liderança do governo solicitou a alguns parlamentares para que pudesse o projeto ser também apresentado em plenário, mas isto não quer dizer que eu seja contrário ao projeto defendido por Vossa Excelência. Vossa Excelência mesmo me informou que teria uma emenda de redação a apresentar que poderá ser apreciada aqui no plenário do Senado para aperfeiçoar o projeto. É fato que o ministro da Previdência, Garibaldi Alves, e outros ministros ponderaram que era importante que essa decisão seja tomada com responsabilidade após um exame aprofundado da viabilidade do ponto de vista orçamentário. Acredito que Vossa Excelência também tenha esta preocupação. Então, para esclarecer aos que, pelas mensagens da rede social e pela internet fizeram, que eu espero poder votar favoravelmente ao projeto no reexame da matéria em plenário. Senador Suplicy, só me permita para ajudar a esclarecer, porque eu sei que a forma que foi colocado, que Vossa Excelência teria votado contra o projeto. Vossa Excelência não votou o projeto, que o projeto não foi votado no plenário. Exato. Houve uma apreciação para que ele seja votado em plenário. Vossa Excelência me comunicou, eu digo, bom, como há a assinatura, eu vou fazer, inclusive, uma emenda de redação, e Vossa Excelência disse para mim, inclusive, que acompanhará a relatoria com o objetivo de que essa questão, mediante um amplo acordo, seja resolvida. Meus cumprimentos. Agradeço estabeleceu comigo. A atenção de Vossa Excelência. Eu gostaria aqui de assinalar a visita que muito nos honra na tribuna de honra dos estudantes da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, que são membros do Centro Acadêmico 11 de Agosto, o Pedro Vormitag e o Marcelo Cairala, que aqui se encontram e que, inclusive, vieram a Brasília para apresentar um manifesto aberto a todos nós, senadores, para examinarmos e assinarmos, se assim o desejarmos, um manifesto de preocupação com a situação do sistema penitenciário brasileiro e no sentido de que possamos evitar a superlotação hoje do sistema carcerário, em grande parte em decorrência da forma como hoje se aplica a lei relativa a drogas, inclusive para usuários. Acho que é importante que possa haver uma melhor adequação da legislação com respeito a isso, a exemplo do que a legislação de Portugal, considerada hoje, que permitiu avanços muito significativos no que diz respeito à questão de drogas, e eles também vêm aqui sugerir, tal como eu tenho considerado e proposto, que no que diz respeito às penas alternativas, que haja uma ampliação do direito de pessoas que cometeram delitos e diversos tipos de crimes possam estar cumprindo mais penas alternativas do que penas na prisão e, inclusive, levando em conta resultados tais como em São Paulo. Eu estive dialogando com os especialistas no assunto da Secretaria de Assuntos Penitenciários e que me informaram que, por exemplo, o índice de reincidência na criminalidade para aqueles que
são objeto de penas alternativas é muito menor mesmo, algo como uma proporção de 7% para mais de 50%, em relação aos que ficam encarcerados. Então, eu quero saudar a presença deles aqui, mas gostaria, senhor presidente, de hoje aqui fazer um relatório da contribuição que fiz ao participar do 12º Congresso Norte-Americano da Garantia de uma Renda Básica na cidade de Nova York, que foi realizada de 9 a 11 de maio, nessa última semana, tendo eu, inclusive, no dia 8, sido convidado para realizar uma palestra na Universidade de New Jersey, no Colégio de Ramapo. E sobre esse mesmo tema, cerca de 40 expositores estiveram presentes neste congresso. Para mim foram 3 dias de grande aprendizado, e aqui, presidente Paulo Paim, quero assinalar os pontos principais daquilo que expus na minha palestra ali, sobre como é que a proposta da renda básica vem se espalhando pelos continentes americanos. Um sinal muito positivo de que a renda básica incondicional está avançando nas Américas é que a Lei Marco da Renda Básica foi aprovada na sessão geral do Palatino, o Parlamento Latino-Americano, em reunião de 30 de novembro de 2012, na cidade do Panamá. Depois de 3 reuniões preparatórias da Comissão de Assuntos Econômicos do Palatino, em Aruba, Curaçao e Buenos Aires, com a cooperação dos deputados Rodrigo Cabeças Morales, da Venezuela, presidente daquela comissão, Maria Soledad Vela Querone, do Equador, Ricardo Beroes, do Uruguai, e eu próprio, durante os quais a proposta foi discutida, finalmente ela foi apresentada como modelo para todos os parlamentos das 23 nações da América Latina e do Caribe que fazem parte do Parlamento Latino-Americano. A Lei Marco da Renda Básica leva em consideração o que foi aprovado pelo Congresso Brasileiro na Lei 10.835, por todos os partidos, aprovada e também sancionada pelo presidente Lula em 8 de janeiro de 2004. A renda básica de cidadania será instituída passo a passo, conforme os critérios do Poder Executivo, tendo em consideração, em primeiro lugar, os que mais têm necessidade, como o faz hoje o programa Bolsa Família ao longo dos últimos 10 anos. Antes da apresentação da Lei Marco da Renda Básica, é importante que possa aqui apresentar uma evolução da proposta no Brasil. Hoje, a população brasileira é de 194 milhões de habitantes. De acordo com o programa Bolsa Família, todas aquelas famílias com uma renda mensal per capita até R$ 140 podem se beneficiar do programa de acordo com as seguintes regras. Se a renda familiar per capita estiver abaixo de R$ 70 por mês, o benefício básico para a família de R$ 70. Além disso, todas as famílias com renda familiar per capita abaixo de R$ 140 por mês têm o direito de receber R$ 32, R$ 64, R$ 96, R$ 128 ou R$ 160 se a família tiver, respectivamente, 1, 2, 3, 4, 5 ou mais crianças até a idade de 15 anos e 11 meses, mais 38 e mais 38, somando 76, se na família houver 1 ou 2 adolescentes de 16 a 18 anos.
há condicionalidades. Se a mãe estiver grávida, deve fazer o pré-natal no sistema público de saúde da região para ver como está a sua saúde até que nasça o nenê. As crianças até 6 anos de idade devem ser levadas pelos pais para o sistema público de saúde para realizar as necessárias vacinas, de acordo com o calendário do Ministro da Saúde. As crianças até 15 anos e 11 meses precisam frequentar 85% das aulas nas escolas, os adolescentes 75% das aulas nas escolas. Em janeiro de 2013, havia 18.491.302 famílias no Brasil com renda per capita até R$ 140 por mês e, portanto, teriam direito aos benefícios do programa Bolsa Família. Em março de 2013, havia 13.872.243 famílias inscritas no programa Bolsa Família, portanto, 75% daquelas que, por lei, podem se inscrever e se beneficiar do programa. Como há aproximadamente 3,5 pessoas em cada família, dentre as famílias relativamente mais pobres, na média do Brasil é em torno de 3,2 pessoas por família, podemos dizer que aproximadamente 1/4 da população brasileira, de 194 milhões hoje, são beneficiárias do programa Bolsa Família. Desde junho de 2011, a presidenta Dilma Rousseff lançou o programa Busca Ativa, um processo através do qual todos os níveis de governo, municipal, estadual, nacional, as organizações sociais de toda a natureza, sejam de trabalhadores, empresariais e da sociedade civil, todos nós deveremos ajudar a encontrar as famílias que têm o direito, segundo a lei, de receber o benefício do Bolsa Família e que ainda não estão identificadas e inscritas no programa. Desde março de 2013, todas as famílias inscritas no programa Bolsa Família, com pelo menos uma criança até 15 anos de idade e 11 meses, e cuja renda familiar per capita e mais os benefícios do Bolsa Família não atinjam pelo menos o suficiente para obter R$ 70 por mês, então o governo federal, através do chamado programa Brasil Carinhoso, providenciará aquilo que for necessário para completar R$ 70 por mês para a família. E, através desta medida, o governo está procurando garantir que todas as famílias brasileiras daqui para frente tenham ao menos R$ 70 per capita por mês. Quero assinalar que, na semana passada, quando o Senado Federal completou a votação, a aprovação do projeto de lei de conversão PLV 8/2013, referente ao programa Brasil Carinhoso, bem, o Congresso Nacional definiu que agora toda a família beneficiária do Bolsa Família com renda mensal até R$ 70 per capita, com crianças ou não, terá assegurado uma renda mensal per capita com o acréscimo dos benefícios do Bolsa Família de pelo menos R$ 70 per capita. Ou seja, isso significa que no Brasil, hoje, nós temos no programa Bolsa Família que toda e qualquer família tem assegurado, e toda e qualquer pessoa, pelo menos R$ 70 per capita por mês. É interessante que venhamos a conhecer os resultados da busca ativa e como que tem variado de estado para estado
e como varia também dentre as 5.570 municipalidades do Brasil. Há 26 estados e um Distrito Federal no Brasil. Os estados que mais avançaram na busca ativa são o Ceará, o Pará, Maranhão, Amazonas, Alagoas, Sergipe, Piauí, Paraíba, Bahia e Roraima, todos eles do norte e do nordeste, e, portanto, as áreas mais pobres do Brasil. A proporção de famílias que estão sendo beneficiárias do Bolsa Família, relativamente àquelas que preenchem as normas do programa mencionado acima, varia desde 76,68% em Roraima, dos 10 o de menor proporção, até 81,31% no Ceará, que é o estado que está à frente de todos no chamado processo de busca ativa. Aquelas unidades da federação com menor proporção na chamada busca ativa são Santa Catarina, com 59%, Distrito Federal, Rio Grande do Sul, São Paulo, Paraná, Goiás, Rondônia, Minas Gerais, Mato Grosso e Espírito Santo, este com 70,82%. Os estados do Rio Grande do Norte, com 76%. Acre, Tocantins, Pernambuco, Rio de Janeiro, Amapá e Mato Grosso do Sul têm proporções intermediárias da busca ativa de 76% a 70,99% no Mato Grosso do Sul. No meu estado de São Paulo, o que tem a maior população, de 41,9 milhões de habitantes em 2013, e onde há 645 municipalidades, a busca ativa atingiu uma proporção de 65,20% no estado, significando que 1.951.508 famílias com renda familiar per capita até R$ 140, e das quais 1.272.457 famílias estavam sendo beneficiadas em abril de 2013 pelo programa Bolsa Família. As 10 municipalidades com proporções acima de 90,62% são Piacatu, aqui tem mais, Estrela do Oeste, Cordeirópolis, São Roque, Pompeia, Agudos, Santa Cruz das Palmeiras, Santos, com 92%, que é um município importante. Eu até cumprimentei o prefeito Barbosa e a secretária de Bem-Estar por isso na semana passada, Itaporanga e Itaoca. Os 10 municípios com proporções mais baixas, entre 34% e 16,9%, são Oriundiúva, São Paulo do Pau d'Alho, Araçoiaba da Serra, Polônia, Sebastianópolis do Sul, Pontes Gestal, Pedreira, Floreal, Monções e Auriflama. São Paulo, a capital do estado de São Paulo e a municipalidade com maior população no Brasil, com 11,4 milhões de habitantes em 2013, tem 449.924 famílias morando em São Paulo em janeiro de 2013, com uma renda mensal per capita até R$ 140. Mas dessas 449.924 famílias com renda per capita até R$ 140 mensalmente, 270.685, ou 60,16%, estão beneficiadas com o programa Bolsa Família. Portanto, há 179.239 famílias, ou 39,84%, para serem encontradas neste esforço da busca ativa e inscritas no programa Bolsa Família. Ter todas essas famílias sendo beneficiadas o quanto antes
de maneira a cumprir o objetivo principal da presidenta Dilma Rousseff de erradicar a pobreza extrema no Brasil, constitui prioridade número 1 do prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, que iniciou o seu período de administração de 4 anos em janeiro de 2013. Eu aqui apresento uma tabela com o estágio da busca ativa nas 27 capitais do Brasil. E aqui vou assinalar aquelas que estão, vou assinalar a sua ordem, que é a seguinte: Aracaju, a que está com a busca ativa mais avançada, 79,36%. Rio de Janeiro, 78,55%. Cuiabá, 76,46%. Rio Branco, 76,36%. Belém, 76,36%. Maceió, 75,84%. Curitiba, 75,14%, João Pessoa, 74,68%, Macapá, 74,1%, Boa Vista, 73,88%, Fortaleza, 73,73%, Manaus, 73,55%, Palmas, 73,09%, Natal, 72,82%, Recife, 72,28%, Campo Grande, 71,59%, Salvador, 68,33%, Teresina, 67,92%, Belo Horizonte, 67,06%, São Luís, 65,62%, Porto Velho, 63,77%, Vitória, 63,23%, Distrito Federal, 61,27%, São Paulo, 60,16%, Porto Alegre, 57,56%, Goiânia, 57,24%, Florianópolis, 49,55%. Em 2012, 18,4 bilhões do orçamento federal foram gastos no programa Bolsa Família de transferências. De acordo com o orçamento federal de 2013, 21,5 bilhões são esperados a serem gastos como pagamentos às famílias do programa Bolsa Família em 2013. Resultados muito positivos têm sido obtidos desde a implementação do programa Bolsa Família. O coeficiente Gini de desigualdade, que havia chegado a 0,601 em 1996, que era um dos 3 mais altos no mundo, e aquele foi o ano em que os primeiros programas de renda mínima associados à educação, também denominados Bolsa Escola, começaram localmente, em Campinas, no Distrito Federal, Ribeirão Preto e tantos outros municípios, até que foram universalizados pelo governo federal em todas as municipalidades em 2001, durante o governo Fernando Henrique Cardoso, e transformados no Bolsa Família em 2003, com a unificação dos programas Bolsa Escola, Bolsa Alimentação, Auxílio Gás e Cartão Alimentação. O coeficiente Gini foi gradualmente diminuindo de 0,594 em 2001, 0,587 em 2002, 0,581 em 2003, 0,569 em 2004, 0,566 em 2005, 0,559 em 2006, 0,544 em 2008, 0,530 em 2009, 0,526 em 2010, 0,519 em 2012. A pobreza extrema diminuiu consideravelmente. Ainda assim, em que pese todo o progresso, nós temos muito que realizar,
pois em 2012 o Brasil ainda era a 16ª nação mais desigual do mundo. O censo oficial do Brasil de 2010 mostrou que os 10% mais pobres tinham 1,1% da renda nacional, enquanto os 10% mais ricos tinham 44,5% da renda nacional. Se nós formos começar uma renda básica de cidadania para todos os 194 milhões de brasileiros com até R$ 70 por mês, como hoje paga o governo brasileiro aos beneficiários do tendo em conta a soma da renda familiar mais o benefício do Bolsa Família, isso resultaria em 194 milhões vezes R$ 840 por ano, ou seja, porque são 12 meses vezes R$ 70, daria uma soma de 152,9 bilhões, portanto, cerca de 7 vezes mais do que o custo do Bolsa Família em 2013. Se fôssemos começar com um nível mais modesto de R$ 50 por mês, que é aproximadamente a média do valor pago para cada pessoa das famílias beneficiárias com Bolsa Família hoje, para todos os 194 milhões de habitantes, o custo total seria R$ 600 por ano vezes 194 milhões, ou 98,4 bilhões de reais. Com qualquer alternativa, será necessário um esforço de criatividade muito significativo para se saber como criar os fundos necessários para financiar o pagamento de uma renda básica incondicional para todos. Para que isso ocorra, é importante que as pessoas, que o povo compreenda claramente as vantagens de como a renda básica de cidadania irá ser um instrumento ainda mais eficaz que o Bolsa Família ou qualquer outra forma de transferência condicional de renda. E então estaremos prontos para darmos o próximo passo para conquistar dignidade e liberdade real para todos. Eu acredito que, da mesma maneira que o programa Bolsa Família no Brasil se iniciou a partir de experiências locais, como no Distrito Federal, Campinas, Ribeirão Preto e tantas outras em 1995, que é possível começar a proposta da renda básica por municípios. Há já um município no estado de São Paulo, Santo Antônio do Pinhal, que aprovou lei para iniciar passo a passo a renda básica de cidadania. O Conselho Municipal da Renda Básica de Cidadania, ainda hoje reunido, está considerando que um dos primeiros passos poderia ser a partir das crianças que nascem neste município de 7 mil habitantes. A cada ano, todos que nascem, cerca de 100 pessoas nascem por ano ali, passariam a ter esse direito até que todos viessem a ter e, eventualmente, com mais recursos, isso poderá ser acelerado. Para se ter fundos suficientes para financiar a renda básica de cidadania, é importante se pensar em alternativas. Uma possibilidade seria criar um fundo a partir da disposição de todos de compreender quão interessante será isto para a comunidade. Por exemplo, em Santo Antônio do Pinhal, se todos os proprietários das 65 pousadas compreendessem que isso poderá ser tão importante e até uma atração a mais para fazer de Santo Antônio do Pinhal um exemplo pioneiro, quem sabe se cobrar 1% daquilo que é a receita de todos aquelas pousadas, dos 35 restaurantes e demais estabelecimentos existentes de atividades econômicas no município, para
a contribuir para o fundo, onde, pela decisão do prefeito Luiz Augusto Guarneri Pereira, na lei já colocou que 6% da receita municipal será destinada para esta finalidade. É importante ressaltar que na municipalidade de São Paulo, o prefeito Fernando Haddad apresentou no seu programa Um Novo Tempo para São Paulo que uma renda básica de cidadania será implementada passo a passo com o critério do Executivo em colaboração com os governos de Estado e Federal, de maneira a beneficiar a todos os habitantes, não importa a sua origem, raça, sexo, idade, condição civil ou socioeconômica, será implementada gradualmente até que no futuro se torne de caráter universal. Um dia, eu tenho a certeza, em futuro próximo, nós estaremos prontos para fazer a transição do programa Bolsa Família em direção à renda básica de cidadania, não apenas no Brasil, mas em todos os países dos 3 continentes das Américas. Eu estou convencido de que o processo de busca ativa iniciada pela presidenta Dilma Rousseff, assim como do Brasil Carinhoso, constitui um progresso fundamental em direção à renda básica de cidadania. Eu peço para anexar aqui a Lei da Renda Básica de Cidadania, o projeto que foi apresentado como modelo para cada uma das nações. O deputado Rodrigo Cabeças Morales, um dos coautores da proposta, me informou que em cada parlamento da América Latina e do Caribe será apresentada agora em junho próximo esta lei marco da renda básica, que será então apreciada e encaminhada às respectivas comissões de assuntos econômicos para examinar, debatê-las e possivelmente ser aprovada por cada parlamento. E na Venezuela, o deputado Rodrigo Cabeças Morales me disse que isso vai ocorrer em junho próximo. Quero, inclusive, transmitir aos caros Pedro Vormitag e Marcelo Cairala, aliás, quero dizer, prezado presidente, senador Paulo Paim, Marcelo Cairala é filho do Dr. Ronaldo Cairala, um dos médicos de maior capacidade e conhecimento na área, sobretudo aquela que eu fui atendido no Hospital Sírio-Libanês. Eu recebi alta, pude fazer essa viagem aos Estados Unidos, inteiramente curado da pneumonia que eu havia adquirido, e felizmente hoje, e graças ao doutor Ronaldo Cairala, seu pai Marcelo, eu estou aqui bem, depois de passar 4 dias nos Estados Unidos, debatendo, fazendo palestras e estudando, e eu quero então, numa homenagem a vocês do Centro 11 de Agosto, aqui registrar o manifesto pelo Cárcere Cidadão, onde cidadãos e entidades, no cumprimento do nosso compromisso com os direitos fundamentais, com o primado da dignidade humana, atentos aos mandamentos constitucionais, considerando a deplorável situação da segurança pública como um todo, do sistema penitenciário em particular, vem ladeado das entidades e pessoas subscritoras a apresentar um manifesto nos seguintes termos: a política criminal deverá ser articulada entre os 3 poderes da República e a sociedade civil de modo a atingir a finalidade ressocializadora e da pena. A política criminal não deve buscar a solução para problemas sociais na criação de novos crimes, mas sim na articulação de medidas que promovam a inclusão social, inclusive a renda básica de cidadania. Se me permite esse acréscimo, as soluções de política penitenciária devem se basear em medidas alternativas ao cárcere, mais do que na simples construção de novas vagas. A Lei de Execução Penal e as resoluções do Conselho Nacional de Política Criminal Penitenciária devem ser rigorosamente observadas sob pena de o Estado igualar-se
ao detento na violação de direitos. O Estado deverá fornecer meios para a formação profissional e educacional no cárcere, além de medidas de individualização da pena. Os três poderes devem fixar parâmetros mais estáveis para as prisões processuais e cautelares, de modo a solucionar o problema da alta percentagem de presos provisórios por tão longo tempo. A execução penal deverá ser informatizada para agilizar os procedimentos e evitar o prolongamento de penas juridicamente já cumpridas. É preciso estruturar medidas de acompanhamento dos egressos, com atenção aos patronatos, cujo apoio é fundamental em qualquer política de prevenção de reincidência. As ouvidorias e corregedorias deverão ser fortalecidas e independentes para que sejam instrumento eficiente de prevenção e combate à corrupção e ao abuso de autoridade. O Estado deverá investir na estrutura física do sistema e na formação de profissionais que nele atuam, com o objetivo encarcerados. É preciso debater publicamente a política de drogas vigente, em especial a sua relação com a grande quantidade de apenados por tráfico de drogas. Eu peço, senhor presidente, que seja transcrita na íntegra, inclusive com todos os que assinam, inclusive com a presença de juristas do porte de Alberto Toron, Alexandre Pariol, Alvino Augusto Sá, Elisa Bechara, Dalmo de Abreu Dalari, Davi Tangerino, Diogo Coutinho, Henrique Ricardo, Eunice Aparecida de Jesus Prudente, Fábio Conter Comparato, Fernando Sala e tantos outros que apenas honram a lista dos que aqui assinam esse manifesto. Vou pedir a eles também de procurarem a Vossa Excelência, senador Paulo Paim, que quem sabe queira assinar este importante manifesto. Eu aqui de pronto acresço meu nome ao importante manifesto. Muito obrigado, senador Paulo Paim, pela tolerância. Senador Eduardo Amorim, desculpe pelo entusiasmo ter me prolongado aqui nesta sessão, mas eu quero ouvi-lo com toda a atenção também. Muito obrigado.